som. Olá, bom dia. Intenciono que a luz, a energia, a paz de Nefertiti esteja com vocês no dia de hoje. Vamos iniciar a nossa segunda aula, né, no dia de hoje, onde vamos estar falando novamente sobre prosperidade, mas vamos estar falando sobre a prosperidade numa visão terapêutica, na visão do Bert Hellinger, né? Como nós podemos usar a terapia sistêmica, né? A psicoterapia sistêmica para desbloquear a nossa prosperidade, a nossa abundância, né? Porque prosperidade e abundância andam de mãos juntas, assim como espiritualidade, né? Espiritualidade. Então, a prosperidade, ela anda de mãos dadas com algumas outras questões. É como se, por exemplo, a espiritualidade fosse a chave que desbloqueia, que destranca, que abre a porta da sua prosperidade, né? Da mesma forma, uma sessão terapêutica, né, pode ali virar aquela chavinha, né, destrancar aquela crença que está te limitando, né? E crenças, como eu disse ontem, é um tema vasto, abrangente, que engloba várias áreas de nossa vida, né? Porque as pessoas hoje acham que prosperidade está ligada só à questão do dinheiro. E não, prosperidade é em todos os pilares, é na saúde e relacionamentos, enfim, né? No nosso espiritual, no nosso mental, no nosso emocional. Então hoje vamos estar falando na filosofia do Bert Hellinger. Por quê? Deixa eu só pegar ali os meus bonecos. Então, vos apresento os meus bonecos. Eu costumo dizer que esses bonequinhos são muito fofoqueiros. Na verdade, né, que a gente chama de cuscos, né? Cuscos são fofoqueiros. Então, porque quando eu monto uma constelação, ele fala tudo que o cliente, ele me fala todas as questões do cliente. Por exemplo, às vezes vem uma mulher constelar, né, um tema aí, vão pôr aí prosperidade. E ela vai e relata para mim que ela não tem prosperidade e que a vida não flui e que ela não tem forças de ir para a vida, não tem energia, tá sem vitalidade. Tá, ok, vamos ver o que o campo nos mostra. Então, quando eu vou montar que eu monto a constelação, o campo sempre traz a informação do seu sistema, né? O campo, ele é supremo, ele é divinal, né? Porque todas as informações nossas, do nosso sistema, dos nossos
do nosso clã, dos nossos antepassados, está no campo mórfico, né? No campo mórfico genético do Rupert Sheldrake, né? Vocês vão acostumar que eu vou sempre pronunciar essas palavras erradas. Então, às vezes, a mulher tem uma questão de uma criança que não ficou no sistema. Mas ela não chega para mim e fala: Mari, tem uma criança que não ficou no sistema. Lógico que não é essa frase que ela vai dizer. Ela vai dizer assim, por exemplo: Mari, eu sofri um aborto espontâneo ou provocado, né? Ela não chega para mim e dá esse relato. E eu não sei se isso aconteceu. Só que quando eu monto a constelação, o campo mostra essa informação. E os bonequinhos, né, eles dão sinais para mim. Eles sussurram os meus ouvidos, dizendo para mim: Mari, tem uma criança que não ficou e precisa ser vista. Então, por isso que eu brinco em dizer que os meus bonequinhos são cuscos, mas eles não têm nada de cuscos, eles são maravilhosos, né? A constelação familiar é uma ferramenta terapêutica maravilhosa, né? É uma ferramenta que traz à luz tudo que está oculto no sistema, tudo que foi excluído, destinos difíceis, mortes prematuras. Então, todas as informações estão no campo, né? Então, o campo às vezes estão ocultas e o campo traz essa dinâmica à luz para ser olhada, para ser vista, para ser acolhida, incluída, né? Fazer a cura. Mas então, qual eu estava a falar? Vamos hoje estarmos a falar da prosperidade na visão sistêmica. Como podemos olhar para essa questão, né, e dar um direcionamento a essa situação. Muitas das vezes, isso aqui é uma mulher, muitas das vezes a criança tem um movimento de amor interrompido com a mãe. Então, ao invés dela olhar para a mãe com amor, com gratidão, dizer para a mãe assim: tu me destes tudo que eu precisava. Eu nunca vou conseguir pagar o que tu me deste, pois tu me deste a vida, né? Ao invés de nós olharmos para a mãe com esse sentimento de gratidão que nunca vamos pagar, como que nós olhamos para a mãe? Viramos as costas e ao invés de sermos crianças, ficamos na posição maior do que a mãe se torna criança, nós passamos a ser maior, olhamos com olhar de julgamento. Nós só vemos a mãe naquela posição que ela, com a consciência que ela tem, aquela mãe narcisista, né? Quem nunca teve uma mãe narcisista? Levanta a mão, né? É melhor levantar quem já teve, né? Quem já teve um movimento de amor interrompido com a mãe por julgamento, por arrogância, né? Então, o que acontece? Nós ficamos na vida reclamando, ainda com adultos, mas ainda como criança, olhando para a falta, olhando para a escassez, olhando para o que não tivemos, né? Nós ficamos na vida assim, olhando para o que não tivemos, olhando para a falta. E aí, esse movimento
de amor interrompido com a mãe é um movimento que nos faz não prosperar na vida, não termos abundância. Porque Beth Helling diz a seguinte frase, até anotei aqui uns tópicos, né, porque eu perdi o meu material no PC. Eu perdi aqui, mas não preciso também, eu vou falar, né? Beth Helling nos diz a seguinte questão. É uma frase clichê do Beth Helling, né? O sucesso tem a cara da mãe, né? Ou seja, nós precisamos honrar essa mãe, amá-la, né? Trazê-la para o coração para que possamos ter sucesso, né? Esta é uma das frases clichê do Beth Helling. Precisamos tomar a mãe como um todo, porque com a mãe está o dinheiro, né? Com a mãe está o dinheiro e com o pai a mãe nos traz o dinheiro. Não, a mãe nos traz o dinheiro e com o pai ficamos com o dinheiro. Então, muitas das vezes nós temos um movimento interrompido com os dois. Se já não bastássemos ter o movimento interrompido com a mãe, também temos um movimento interrompido com o pai. Porque às vezes a gente vivencia dinâmicas dificílimas com esses dois seres que nos deu a vida, que nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe, né? Porque eles, às vezes eles tiveram uma encrenca lá entre eles dois e nós tomamos a dor dessa encrenca. E uma das questões, mas tem N questões, né? Então nós precisamos sair da posição grande e ir para a posição pequena e acolher esses dois seres maravilhosos que, se eles não existissem, nós não estaríamos cá, né? Se eu não tivesse meu pai, 50% do meu pai, 50% da minha mãe, eu não estaria cá hoje. Então ressignificar esse amor interrompido com a nossa mãe, esse amor interrompido com o nosso pai, honrá-los e agradecê-los pela vida que eles nos deu. Porque muitas das vezes chega pessoas para mim para fazer uma constelação e diz assim: a minha mãe é um monstro. E outras, o meu pai, ele nos agredia a nossa mãe, a gente vivia em um ambiente de violência doméstica, de alcoolismo, e tem outras questões mais pesadas que, né? Então isso leva aquela criança a interromper o amor com esses pais, né? Mas o que eu explico para os meus consulentes, eu explico para os meus consulentes o seguinte: que nós temos os pais certos, ideais para a nossa evolução aqui na Terra. Antes de nós vestirmos esse corpo material, esse corpo físico, nós fizemos um acordo de alma, né? Um acordo de alma. Que iríamos nascer nessa família, com esse pai, com essa mãe, para evoluirmos, né? Para quitarmos, calhar um débito. E aí é onde que entra vidas passadas na constelação familiar na água que eu faço, que às vezes trazem muitas questões de vidas passadas, né? Então temos que olhar tudo isso, né? Tem que olhar tudo isso. E aí o que acontece? Hoje
a pessoa, ela fica na vida como adulto, ela tá na vida, hoje ela tá na vida adulta, mas agindo como criança, agindo como aquela criança lá do passado, que acha que não recebeu o suficiente, que não foi amada, e sendo que foi ela que escolheu os pais por ressonância, por afinidade energética. Uma criança, quando ela vem aqui para a Terra, ela já traz todo o histórico que ela vai viver, né? Então, assim, se às vezes ela não escolheu o pai certo, ela não vai evoluir. Então, o que acontece? Só seremos realmente próximos, né? Quando nós olhar para essa mãe, com todas as imperfeições humanas que ela tem, porque ela é humana, e dizer sim para essa mulher, dizer sim para a vida que chegou a ter mim através dela, através da mãe dela, da bisavó dela, né? É fazer esse movimento de honra às nossas ancestrais. Gente, o meu clã feminino é um clã maravilhoso. As mulheres que vieram antes de mim eram mulheres que estavam muito além do tempo delas, né? Eram mulheres sábias, né? Que tinham conhecimento empírico, né? Não é igual hoje que nós vamos para a faculdade, estudamos filosofia, psicologia, direito. Não, o conhecimento delas era empírico, né? Vinha de geração em geração, passado dos ancestrais, né? Então, a gente não percebe, mas o nosso sistema, ele traz muitas dores, ele traz muitos destinos difíceis, e essas dores reverberam em nosso campo hoje. Então, se nós não olhar para essas dores, não ressignificar, a gente não vai prosperar na vida, né? No nosso clã houve muita exclusão, né? E tudo que é excluído, ele retorna. Ele retorna numa criança, num neto, num bisneto, porque aquela criança, por amor cego, por lealdade àquele bisavô, ele repete o comportamento do bisavô, né? Ele diz para o bisavô: eu, por amor a você, sou igualzinho a você. Se você não foi uma pessoa próspera, eu também não me permito ser próspero, enquanto o meu sistema não me vê. Então, muitas das vezes as famílias têm essas dinâmicas e não percebem o que está oculto no sistema, né? Então, aí nós ficamos nas crenças religiosas, né? Aquelas crenças religiosas, ficamos na frequência da culpa, se culpando porque se a minha bisavó não conseguiu, a minha avó não foi para a faculdade, eu também hoje me auto-saboto para não conseguir terminar a minha faculdade. Quantas de nós já começou uma faculdade e não terminamos, nos auto-sabotamos até não irmos mais? Começamos por trancar a matrícula, na desculpa que vamos
vamos voltar no semestre seguinte e nunca mais voltamos. Quanto nós estamos vivenciando a crença do não merecimento, né? Porque se a gente olha para trás, vê que nossos ancestrais não prosperaram, a gente não sente merecedor de ser próspero, né? Por exemplo, você, quando alguém te elogia, você recebe o elogio ou você tem dificuldade de receber o elogio? Quando alguém diz para você assim: nossa, seu cabelo está lindo. Ao invés de você dizer: realmente ele está, você diz o quê? Que nada, nem lavei hoje. Só passei a mão molhada, né? Isso é uma forma, é inconsciente, mas você não se sente merecedora. Outra crença que está muito ligada a crenças religiosas que foi introjetados em nós desde criança. É quando a gente ia a um determinado culto e lá era era rezado uma oração em que você tinha que verbalizar. Olha o poder das palavras, olha a PNL aí atuando. Foi por minha máxima culpa que Jesus foi crucificado na cruz de braços abertos. Foi pelos meus pecados. Que pecado? Se você nem estava lá naquela altura, naquela época, você nem vivia cá. E como você hoje tem que se sentir culpado? Né? Deus não quer isso de nós, que nós sentimos culpados. Gente, então são crenças, temos que limpar essas crenças. É a crença da culpa. E a culpa vibra em que frequência? Olha cá a minha tabelinha da frequência de novo. A culpa vibra no 30 Hz. Vibra no alfa, que é embaixo. Então a gente vai para um determinado espaço para orar e nos é ensinado a fazer uma oração que nós nos sentimos culpados. Por favor, né, gente? Por favor. Então são essas crenças que estão ali, ó, introjetadas. E o que está aqui no nosso inconsciente, nós emanamos 100% para o universo. O que nós manda para o universo é o que retorna para nós. Porque nós somos um campo eletromagnético. Tudo vai, tudo vem, é uma estação. Então, assim, são essas crenças que estão nos paralisando. Então, temos que limpar essas crenças ancestrais que trazemos da nossa ancestralidade, né? Que trazemos da família. Ai, que meu pai pensava assim, então assim é que tem que ser pensado. Meu pai agia assim, assim eu vou agir. Mas não se questiona se realmente assim era o certo. Eles agiam diante da consciência que eles tinham naquela época. Mas hoje nós estamos aí vivenciando a expansão de consciência nas constelações familiares, na ciência, em todas as áreas. Nossa mente está expandindo. Então, assim, eu mesma, eu tinha muitas crenças
muitas crenças que foram introjetadas em mim ou que eu mesmo introjetei, né? Criei ali crenças. Eu tinha crenças sobre ser mãe. Eu tinha uma crença tão limitante, que ela não me permitiu ser mãe. Tudo bem que hoje eu já limpei essa crença, já quebrei, né? E eu costumo dizer que é o seguinte: o jogo só acaba quando termina, né? Então, assim, o jogo para mim ainda não acabou, então, né? Mas qual era a minha crença sobre ser mãe? É que uma mulher pobre, quando estava gestando uma criança, eu via ali a proliferação da pobreza. Então eu falava para mim, né, e sentenciava a mim mesmo. Porque eu também não era rica, eu também não tinha prosperidade. Então o que o meu inconsciente mandava para mim a mensagem? Você não pode ser mãe, você não pode ter um filho, porque senão você está proliferando a pobreza. Pesado? É, mas é real, era o que eu sentia. Por quê? Porque foi o que eu vivenciei na infância. Foi eu vi a minha mãe. Era uma escada, sim, ó, 1, 2, 3. Era diferença de 1 ano. Se é que dava tempo de ter diferença de 1 ano. Então eu falava pra mim mesma quando eu era criança: isso não quero, isso eu não quero, não quero, não quero, não quero. E foi uma crença. E tudo que nós acreditamos é o que vem para nós. Olha a física quântica aí. Então tudo que nós acreditamos é o que vem para nós, é o que é manifestado. Então as nossas crenças manifestam na nossa vida atual, né? Na nossa vida atual, as nossas crenças manifestam. Porque qual que era a visão de mãe que eu tinha naquela altura que eu era uma criança? Ai, como é difícil ser mãe, que dificuldade, que é isso, quanta criança, para que isso tudo, né? Para que isso tudo? Bastava uma, quer dizer, bastava eu, não precisava ter tido mais. Porque o que eu sentia, que o que me faltava, é porque tinha que dar para os outros. E aí eu trouxe essa crença para a vida adulta. Porque eu não me permitia ser próspera, porque eu tinha que dar o que eu tinha para os meus irmãos. E às vezes eu não tinha nem para mim. Então, como é que eu poderia ajudar alguém se eu estava precisando de ajuda? Mas aí a minha crença era o que manifestava, era o que comandava, né? A minha crença era o que me controlava. Então, assim, esquece você, primeiro eles, depois você. E isso é o quê? É dependência emocional para com seus irmãos. É uma dependência que você tem para com eles. E isso Beth Helling deixa bem claro nas ordens da ajuda. Você ajuda até certo ponto, mas você não pode tirar a dignidade daquela pessoa de fazer por ele mesmo, de ser autossuficiente. Eu tinha um hábito de decidir coisas que não cabia a mim, que não era minha, e eu entrava ali em ação, em campo, e resolvia, e achava o máximo. Gente, uma das maiores crenças na minha vida foi essa crença de ser mãe. Há 17, 18 anos atrás, a minha ex-cunhada,
grávida do terceiro filho. Na minha concepção de vida, no meu entendimento, na minha consciência, naquela altura, ela não podia ter nenhum financeiramente, quanto mais já ir para o terceiro. Eu disse, não. E olha que eu sou apaixonada por criança, porque eu apadrinhei aquela criança. Mas eu disse para ela, eu vou pagar um parto particular para você, mas você vai fazer uma laqueação de trompas, porque você não pode mais ter filhos. Olha o quanto eu era ignorante. Eu achava que aquela atitude era benéfica para minha ex-cunhada. Eu achava que eu estava salvando ela daquele destino de ser mãe de várias crianças. E assim foi feito, né? Foi feita a minha vontade. Um ano depois ela separa do meu irmão e vai para um outro relacionamento com as trompas ligadas, e a pessoa com quem ela foi se relacionar, foi ter o segundo casamento, não tinha filhos. E essa pessoa nunca pôde exercer o direito de ser pai, né? Porque por um ato estúpido da minha parte. Então, o que eu estou contando para vocês, relatando esse triste episódio, é o quanto uma crença destrói uma pessoa, paralisa, nos destrói. Eu destruí ali o sonho de uma pessoa de ser pai, né? Tudo bem que ele se tornou pai de coração dos meus sobrinhos, né? Mas então, assim, aí eu fiquei, depois fui para uma outra dinâmica. Eu saí do papel de salvadora da minha cunhada e fui para o papel de culpa, me sentindo culpada pelo que eu fiz. Mas aí já foi feita. A flecha, quando é atirada, ela não volta atrás. E o que eu tive que fazer foi só ressignificar esse acontecimento. Então, o que eu quero vos transmitir era o quanto a minha crença sobre ser mãe era pesado, era doloroso. E olha que a minha bisavó era parteira, né? O prazer dela era trazer as crianças ao mundo, né? E aí eu pergunto para você, olha Deus agindo na vida daquelas mulheres. Ela não tinha conhecimento cirúrgico, conhecimento da medicina, né? Ela não tinha conhecimento nenhum. Como ela trazia aquela criança de forma natural, um parto, vamos dizer assim, entre aspas, né? Humanizado, entre aspas, não era um parto humanizado, não com a infraestrutura que um parto humanizado tem hoje, né? Então, assim, como eu tendo uma ancestral assim, eu ainda introjetei essa crença na minha vida. Como eu sei, né? Foi a vivência na infância. Depois, eu fui para uma outra crença, a crença da escassez, né? Porque, assim, o ambiente que eu vivia era muito escasso, faltava tudo. Faltava tudo e mais alguma coisa, porque o tudo ainda era pouco, porque faltava tudo. Só tínhamos mesmo o alimento básico para não morrermos. E aí, novamente, né, aos meus 11, 12 anos, eu vivencio um trauma na minha vida, onde que no colégio
eu ia para o colégio, eu não tinha nem um chinelo Havaianas, as legítimas, né? E hoje cá na Europa, as Havaianas legítimas é objeto de... esqueci como é que fala a palavra, né? É objeto de... Não lembro a palavra. Então eu não tinha uma Havaianas para ir para a escola. E eu ia descalço. E quando o meu colega olhava para o meu pé e apontava que eu estava descalço, eu quebrava toda. Eu caía os cacos no chão. E um dia, no 7 de setembro, porque eu não sei se você é dessa época, que nós fazíamos juramento à bandeira, cantávamos o hino nacional e fazia aquele desfile horroroso no 7 de setembro. E aí eu pertencia ao grupo que não tinha o uniforme, que não tinha o calçado, e aí uma senhora emprestou o tênis do filho dela, um tênis masculino, para que eu usasse para poder participar daquele fadídico desfile, né? Então, o que aconteceu? Eu até hoje, eu carrego a mazela desse momento comigo porque eu sou apaixonada por calçados. Eu faço coleção. Eu faço coleção de calçados. Eu compro calçado só porque eu achei ele bonito para me admirá-lo. Porque eu, hoje, em todo evento que eu vou, eu quero que meu pé chegue primeiro do que eu. E realmente o meu pé chega, sabe por quê? Porque o calçado é duro, torce o meu pé e eu chego lá, sento e tiro o sapato debaixo da mesa. Quando eu vejo, eu já estou descalça no evento. E aí eu aproveito para dizer... que nas terapias a gente vai para o campo descalço, a gente apresenta a terapia o tempo todo descalço e tá tudo bem. Mas então, por que essa necessidade minha de comprar um calçado que não está confortável, que vai destruir o meu pé, que eu não vou conseguir usar? Tá aqui, né? Eu tenho que desfazer isso, mas eu sinto confortável comprar aquele calçado bonito só para admirá-lo. Então é uma crença de que eu trago isso de criança, né? Então, quanto foi doloroso para nós quando crianças, trouxemos todas essas crenças e isso impacta a nossa vida hoje. Isso é impactante na nossa vida, né? Hoje é impactante na nossa vida porque a minha questão com o calçado e com a maternidade são as questões que mais, que estiveram ali presentes lado a lado. Eu tenho um calçado azul, rosa, vermelho, amarelo, roxo. Eu tenho um calçado arco-íris, né? Eu tenho todas as cores, né? Então, assim, todas as cores cromáticas. E o que acontece? Eu uso uma vez e não os uso nunca mais. Primeiro porque machucou o meu pé, era o desconfortável. E depois que eu quero usar o... Então, assim, às vezes falar de crenças parece banal, uma crença, mas uma crença ela determina quem você é para o resto da sua vida. Assim como as tuas sombras psicológicas, né? Assim como as tuas sombras. Então isso o que acontece? A gente tem que trazer essas questões à luz, ser olhadas, ser ressignificada. Hoje eu sei que eu não tenho mais problema com calçado, mas continuo gostando de comprar bastante, né? Até porque, assim, hoje eu permito que a minha criança, aquela criança que não teve o calçado, que ela tenha. Então, assim, é uma forma de
de dar um mimo para minha, nem diz, como a minha terapeuta. Gente, eu também tenho terapeuta, eu também faço terapia. Eu tenho uma terapeuta no Brasil que ela me chama de Marizinha. Por quê? Porque ela cuida da minha criança. E a minha criança, ela é mais difícil de ser cuidada do que da Mari adulta. Porque a Mari adulta, ela tem consciência, ela dá conta. Mas a Marizinha tem cenas que ela não dá conta, né? Então, qual é a minha mensagem para hoje? A minha mensagem para hoje é ressignificar a sua dor com a sua mãe, ressignificar a sua dor com seu pai, né? Teoricamente é fácil de falar porque eu tenho atendido mulheres que vêm de situações onde foram abusadas pelo pai, né? Foram molestadas pelo pai. E aí você me pergunta, Mari, essas questões acontecem aí em Portugal? Eu digo, também, mas isso acontece em Portugal, Brasil, Espanha. Então vamos aí, continente europeu, continente americano, né? Isso é mundial, isso é uma doença que está introjetada. Isso está introjetado mundialmente. Então, me vem agora à mente um questionamento de um padre num podcast, onde questionaram com ele o seguinte: Padre, não seria o caso da igreja liberar o casamento para os padres para que evite esse tipo de molestação dos padres para com as crianças? O padre disse uma coisa que é a maior verdade que eu já ouvi de um padre, né? Um doente, ele pode ser casado, que essa doença que ele traz aqui na cabeça, ele é casado. Isso não é porque ele é solteiro, porque ele pertence a uma ordem religiosa que não permite o matrimônio, que ele faz isso. Não, ele é doente. Assim como a mulher, a menina que tem um pai doente assim, ou que tem um avô, ou que tem um tio, porque esses casos acontecem dentro da família, nas pessoas mais próximas. Então eu digo para vocês que são pais, que têm as suas meninas, os seus meninos, não os deixe com ninguém, não os deixe com aquele tio querido, com o vozinho, não deixe com ninguém. Eu sempre digo, criança tem que ficar com os pais, não é na casa de tio, enchendo o saco dos tios, igual veio aqui pra minha casa encher o meu saco. Sabe? Criança tem que encher o saco dos pais. Não é os pais pegarem as crianças, pumba lá no fim de semana na casa dos avós, na casa dos tios, na casa de quem for, e sabe lá o que acontece com as crianças. Ou achar que a criança tá lá na igreja, na catequese, sendo catequizado. E isso não acontece só na religião X, não. É na Y, A, B, C, D, F, G, H. Então, assim, o que acontece? Uma mulher que tem esse tipo que vivenciou essa situação com o pai, como essa mulher vai perdoar esse pai?
como essa mulher vai ressignificar, vai tomar esse pai na vida, né? Aí vai entrar muita terapia, vai entrar muito amor incondicional, é muita terapia, porque vai ter que entender vai ter que entender por que tudo isso aconteceu, porque foi atraída para esse acontecimento, né? Então eu sei que muitas mulheres têm um pai doente, tem um pai doente. Então eu olhar para essa situação e dizer, foi como foi, né? Então aí uma situação difícil, eu diria uma situação bico de sinuca, mas nada que uma boa terapia não resolva, né? Ressignificando e deixando tudo de ruim com esse pai, porque isso pertence a ele, não a você, a criança que foi abusada. Isso é pesado demais para a criança, né? Então isso tem que ficar com ele. Então temos que ver tudo isso também, o sistema, por que esse pai age assim, que se calhar ele também foi abusado, ou o avô dele, então, né, tem N questões. E aí, voltando à questão da prosperidade, né, na visão das constelações familiares, nós conseguimos ser prósperos, né, virmos para a vida adulta com prosperidade quando curamos a nossa relação com a nossa mãe e a nossa relação com o nosso pai. Porque o dinheiro vem com a mãe, mas o dinheiro fica com o pai, né? A mãe é nutridora, né? A mãe é que nos nutre com seu leite materno, a mãe nos nutre. A mãe nos dá a nutrição que precisamos para a vida. Mas é com o movimento do pai que nós vamos para a vida, né? O pai nos impulsiona para a vida, né? O pai que... Quando os pais brigam, as crianças jogam assim, né? A mãe não pega uma criança e joga, ela, né? Então, é quando nós fazemos essa cura, esse acolhimento, né? Dizemos sim a tudo como foi, né? Dizemos foi como foi, dizemos sim a tudo isso e acolhemos. Quando nós acolhemos a nossa criança ferida, né? Dizemos para ela, igual eu digo para minha Marizinha, querida, agora tu tens todos os calçados que tu queres, né? Já não é preciso andar descalço. E olha que eu adoro andar descalço, né? Eu adoro pisar o pé na terra, ter aquele contato com a terra, andar de Havaianas aqui na Europa. É como se nós fôssemos um ET. Todo mundo olha para os nossos pés, porque raramente aqui alguém usa uma Havaiana. Quando você vê alguém de Havaianas, pode ter certeza que é brasileiro. Então é isso, é pegar a sua criança e dar tudo para ela que ela não teve, acolher ela hoje aqui no coração, é fazer toda essa ressignificação, é elevar a frequência, é vibrar na frequência do amor, que essa frequência vibre dentro de mim, essa frequência do amor, essa frequência da alegria, da felicidade, que é só sendo alegre, feliz, que conseguimos ser prósperos, né? É termos aceitação por tudo que nos aconteceu, né? Aceitar que tudo foi como foi. Cada um estava no seu momento de consciência. Se calhar tivesse outra consciência, teria sido diferente, né? Então,
é dar um olhar para tudo isso, é olhar com amorosidade, né? Olhar com amorosidade por todos esses destinos difíceis que a nossa família teve, que o nosso clã teve. Muitos de nós viemos aí de uma descendência afro, né? Viemos do afrodescendente. Eu mesmo tenho meu cabelinho afro, que eu amo de paixão. Então eu sei que eu tenho a minha descendência. Então nós trazemos esse sofrimento na alma, no nosso clã, né? Porque não foi fácil para os nossos ancestrais que foram escravizados. E a nossa história de escravidão no Brasil, ela é recente, ela é de 100 e poucos anos atrás. Então isso ainda está muito vivo aqui na nossa pele, no nosso cabelo, né, no nosso DNA. Está muito vivo aqui no nosso campo informacional, né? Está viva aqui ainda essas memórias introjetadas, né? Então, muitas das vezes as pessoas dizem assim: ai, a minha avó foi pega no laço, ela era índia, ela era, né, cabocla, selvagem. Gente, não tem graça nenhuma. Você já sentiu? Sente a dor que a tua avó, bisavó, tataravó sentiu ao ser laçada por um estúpido branco, né? Então ela foi ali laçada, foi estrupada. Então a tua história nasce de um estupro, de uma dor. Você acha que ela teve que ser amarrada? Então, assim, é muita barbaridade que foram feitas com os nossos ancestrais, com a nossa ancestralidade. Tanto que no Brasil, o que a gente sabe sobre os índios? Hoje que tem aí o movimento xamânico, né? Temos aí as medicinas xamânicas, a ayahuasca, o rapé, a sananga, né? E temos aí mais esse encontro aí de rodas de tambor, do xamanismo. Mas na escola o que nós aprendemos sobre o índio? É bater na boca e falar Pô, o índio não era isso não, gente. Então é outra crença que introjetaram na nossa cabeça. E nós somos descendentes dos índios. Querendo ou não, nós brasileiros somos descendentes de 3 raças e isso está no nosso campo morfogenético. Nós somos descendentes do europeu, do índio e do africano. Essa descendência permanece no coletivo, no sistema coletivo. Essa informação está no nosso coletivo. Então, gente, se vocês puderem, tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais do xamanismo, da medicina xamânica, de ter contato com essa ancestralidade, com essa essência. E aí as pessoas dizem, o índio não sabia nada, o índio sabia tudo, meu bem. Ou você acha que a dança da chuva era só ele dançar lá que chovia? Você não pensa que tinha ali um conhecimento maior, né? O índio, ele vivia em uma pequena aldeia onde existia amor, felicidade, e era o amor incondicional, a felicidade, a alegria do todo. E eles ali dentro
Dentro da cultura deles, eles tinham tudo que eles precisavam. E eles extraíam da natureza o suficiente, né? E hoje temos que ter aí na Constituição aí, de 88 aí, leis para amparar o índio, né? Leis para os amparar, que não ampara nada, né? Então, assim, temos que fazer um resgate da nossa ancestralidade. Nós viemos do índio, nós viemos do africano. Alguém aí é da Bahia? Axé! Alguém aí é de Salvador? Ô, meu povo! Gente, eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer Salvador antes de sair do Brasil. Eu estive ali no Pelourinho. A energia que brota daquele chão é a energia da escravidão, daquele momento de escravatura, onde eles eram amarrados, ali eram troncos. Se você é uma pessoa sensitiva, você vai passar mal ali. Você vai sentir, você vai acabar fazendo uma viagem, uma regressão. E você vai ouvir tudo aqueles gritos, aquelas lamúrias, vai sentir aquela energia. E a Salvador é fazer um resgate histórico do início do descobrimento do Brasil. Era muito fácil trazer aqueles homens com gargantilhas de ferro no pescoço, nos pés. Então, assim, vamos resgatar a nossa ancestralidade, né? Vamos resgatar a nossa ancestralidade. Então, eu vos convido que quem não conhece e tiver a oportunidade, vá conhecer Salvador. É uma terra icônica, né? Cá na Europa não há nada que se assemelhe a isso, sabe? Aquele calor, aquele povo cheio de ginga, de malícia, e querem te vender até uma pedrinha que está lá no chão, eles correm atrás de você e te acolhe com amorosidade, sabe? Ali você sente assim, né? O que diz a famosa música. O que tem no tabuleiro da baiana, né? Então, assim, esses resgates ancestrais são maravilhosos. É para nós sabermos de onde a gente veio, é saber a nossa origem, né? É saber o porquê trazemos essas crenças introjetadas em nós, né? Essas crenças do não merecimento. Olha, hoje eu não citei nenhuma literatura, mas eu vou citar uma aqui para vocês. Leia Casa Grande Senzala. Eu esqueci o nome do autor, né? Ele é um sociólogo. Leia Casa Grande e Senzala. Está ali retratado como nasceu o nosso país. E o nosso país ainda continua retratado, continua sendo o Casa Grande Senzala. Ainda mesmo que nas crenças, né? Ainda mesmo que nas crenças. E essa ilusão do brasileiro achar que tudo que é de fora do Brasil é melhor. Não é, é pior. Mas nós tivemos a crença, eu mesmo tinha a crença de que tudo que era de cá de fora era melhor. E só quando você vem para cá, vivencia e faz a comparação, você percebe
né? Você quebra essa crença, quebra esse paradigma. Que não há nada como o calor humano brasileiro. Aqui as pessoas não sabem sorrir, as pessoas não sabem ser gentis, ser agradáveis, serem felizes, se permitirem a felicidade, né? Aqui, por ser muito frio, elas são frias como frio, né? Então eu acho que é muito mais por aí, né? Que o brasileiro é quente, talvez por causa desse clima. Então, assim, é a crença que nos foi passado, né? Que nós não podíamos ter nada, não éramos merecedores, né? Não éramos merecedores. Eu venho de família que o meu avô só sabia dizer sim senhor, sim senhor, sim senhor. Sim senhor o caralho. Por que sim senhor? Eu, hein? Não somos iguais? Todos somos um e um somos todos. Somos todos iguais. Não é porque um tem a condição financeira mais do que outro que ele é melhor. Até porque, biologicamente, né, somos iguais. Se cortar a minha mão aqui e a de um africano, o nosso sangue é vermelhinho igual. O que nos diferencia é a melanina da nossa pele, mas isso é só melanina, gente. Só melanina, mais nada. Então, se tem uma crença que mais me irrita, é a tal da segregação racial. Porque, eu não sei, mas somos todos da mesma raça. Somos da raça humana, né? Só estamos em locais geográficos diferentes e com culturas diferentes, introjetadas. Por exemplo, quem nasce no Brasil tem uma cultura porque nasceu no Brasil. Foi introjetada essa cultura nele, essa cultura. Quem nasce no Oriente Médio foi introjetada outra cultura, né? Foi apresentada uma cultura diferente, em que introjetaram nele uma crença que ele pode amarrar uma bomba no corpo, explodir dentro de um shopping center e que dali ele vai para o paraíso encontrar 7 virgens, onde vai manar leite e mel, onde ele vai ter um encontro com Alá. Mas Alá não é Deus, e Deus é amor. E assassinar pessoas não é amor. Então esse Deus que ele segue tá diferente, não tá? Tá diferente do Deus amor, não? Então, gente, é isso que eu queria vos passar sobre as crenças na visão sistêmica, como podemos trabalhar essas crenças dentro da terapia, dentro das constelações familiares. Mas também tem muito mais crenças, né? Temos crenças de relacionamentos, porque nós atraímos sempre o mesmo relacionamento tóxico e abusivo. E aí eu volto a bater na mesma tecla. Semelhante atrai semelhante, né? Semelhante atrai semelhante. Eu só vou atrair um homem para mim, ou vice-versa, se eu sou um homem, só vou atrair uma mulher para mim que tenha campo, energeticamente. Se eu atrair alguém que não tem campo, nós vamos ficar capenga, né? Aí vamos ficar ali naquela relação por qualquer coisa, por comodismo, por N questões aí que a gente vê e não funciona. Então, a mensagem de hoje é clara,
né? É que temos de um lado as crenças e de um outro a chave que libera essas crenças. Então aqui eu indiquei algumas chaves, mas só você é que vai pegar a chave a virar a crença a crença que está introjetada em você. É desfazer toda essa crença, todo esse paradigma. Porque se uma crença não está dando resultado positivo, é porque ela é uma crença negativa. Então, você tem que parar e pensar, ver o que essa crença diz, o que você sente em relação a dinheiro, a prosperidade, qual o seu sentimento, né? Por que você pensa de determinada forma, porque você foi ensinado a pensar assim, não quer dizer que é assim que é o certo, né? E essas crenças, elas sentenciam a vida da pessoa se a pessoa não perceber a tempo, né? Vejamos aí o meu caso, da sentença da maternidade, que quando eu quis maternar já a crença já estava introjetada demais. E por mais que eu mudasse a crença, tem aí outras crenças que biologicamente a medicina diz não. Então, assim, porque são crenças que me foram introjetadas. E aí eu te pergunto, qual foi a crença que foi introjetada em você quando você tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que está reverberando e paralisando a tua vida até hoje, né? Qual foi aquele trauma que você vivenciou e que a sua criança hoje que ela não deu conta naquela altura e hoje você como adulto tem que satisfazer a sua criança? Foi um calçado que você não teve? Foi uma bicicleta, uma bike? Então, assim, se pergunte por que você só olha para a falta, para a escassez, por que você não enxerga a abundância. Pergunte-se a quem você está honrando no seu sistema, se permitindo não ter prosperidade, né? Pergunte qual é aquele ancestral que não foi próspero e você honra ele. Você está em lealdade sistêmica com amor cego. Pergunte para o universo da onde você não está permitindo receber a prosperidade. Pergunte para o universo o que está certo, o que está errado sobre isso. Universo, como pode melhorar? Né? E aí eu termino com uma frase das barras de Axis, que se tornou um mantra para minha vida. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Gratidão, namastê.